Olá, eu queria manifestar aqui a alegria com a qual eu recebi um questionário vindo da Penha, acadêmica de Direito da Unigran Rio, e que com o auxílio da minha assistente, a minha videomaker, está atrás dessa câmera aí, Amanda, a videomaker mais bonita do Brasil, eu vou responder esse questionário. E com o auxílio dela, obviamente, repetindo, ela vai ler as perguntas que me foram enviadas e eu espero satisfazer aí o que foi o trabalho demandado pela Penha. Vamos lá, Amanda. Para começar, o que motivou a seguir a carreira de advogado e por que a área criminal? Eu acho que o que motiva não só a mim, mas como qualquer advogado, aquele que se realiza naquilo que faz, não é o sentimento de justiça, mas de injustiça. É o que nos move e, portanto, a área criminal é aquela onde esse sentimento é mais sensível a todos, porque ele afeta significativamente com as suas penas, uma vez que traz em risco a liberdade da pessoa. Poderia nos descrever o caminho profissional desde a faculdade de Direito até a obtenção da sua inscrição na OAB e o início da atuação na advocacia criminal? Bom, como eu disse desde o princípio que eu entrei na faculdade determinado a atuar como advogado e na seara criminal. Por conta disso, fui monitor de penal na Universidade Cândido Mendes, no período em que lá estava, como acadêmico. Depois busquei estágio na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, também na área criminal. Fiz, portanto, rito ordinário e tribunal do júri, o que eu posso dizer, a melhor escola para quem quer se dedicar à área penal. Depois disso, até mesmo pela idade que tinha, porque me graduei muito tarde, eu ingressei na Faculdade de Direito com 50 anos e já tinha passado por um grande histórico de empreendedorismo e estava determinado a abrir meu escritório. Então, o meu passo, tão logo me habilitei como advogado, portanto, recebendo a carteira da ordem, eu já estava praticamente com o meu escritório aberto e, graças a Deus, tudo tem caminhado bem e me sinto, de fato, realizado na minha carreira. Além do conhecimento jurídico, quais habilidades ou competências foram essenciais para o seu desenvolvimento profissional e que não foram ensinadas na graduação? Vivência, maturidade, saber do que nós estamos tratando que substancialmente vai para além dos livros. É essencial você ter esse sentido de humanidade, você experimentar a vida sem medo e, obviamente, sem qualquer nota de arrogância ou prepotência, olhar para todos no mesmo nível. E eu acho que foi o melhor ingrediente que eu trouxe para a minha carreira. Como é o seu dia a dia? Quantas horas, em média, o senhor trabalha e como concilia a vida pessoal com as exigências da profissão? Meu dia a dia, eu procuro fazer as coisas com o menor de rotina possível. Venho sempre para o escritório, mesmo que não tenha aparentemente nada para fazer. Mas estar no ambiente de trabalho, para mim, me é bastante salutar. Saio do escritório por volta das 8h30 da noite, não por uma exigência do trabalho, de carga do trabalho, mas porque sempre encontramos alguma coisa para fazer. Nem que seja para uma leitura, o conhecimento de alguma coisa nova que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo. Enfim, trazer elementos que possivelmente serão utilizados em algum argumento de defesa. Conciliar a vida, na verdade eu não diria nem conciliar a vida profissional com a vida particular, é estabelecer uma divisão, porque se nós trouxermos as emoções do nosso trabalho para o nosso dia a dia, a possibilidade de vivermos constantemente estressados ou frustrados, sobretudo daquilo que às vezes são as decisões judiciais, o próprio passo do processo, né? São coisas que afetam, né, a nossa preocupação sobremaneira. Então, eu quando saio do escritório, chego em casa, desconecto. A não ser que, e isso é comum para o criminalista, uma vez que a gente também faz o horário da delegacia, num caso de flagrante, podemos a qualquer momento ter que tirar o pijama, vestir um terno e ir ao local onde a ocorrência se deu. Então, mas isso é raro.
Isso não é uma coisa de acontecer sempre. Mas é isso. Essencialmente é você saber, olha, trabalhar com chaves. Vira-se a chave do trabalho num determinado horário, desliga-se, depois liga-se da vida particular e tenta realmente fazer com que essa seja com bastante maior leveza do que aquelas que são trazidas nos processos que nos chegam. Em quais tipos de casos o senhor atua mais? Existe uma área de especialização dentro do direito penal que o atrai mais? Sem sombra de dúvidas que o Olimpo do direito penal é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é o ápice de todo o advogado criminalista. Eu penso dessa forma, né? É onde eu realmente, inclusive até me sinto peixe na água, é onde eu posso fazer brilhar aquilo que, não, volto a dizer, não está nos livros. É o poder da argumentação, sem sombra de dúvidas, conhecendo o direito, conhecendo do rito, mas o Tribunal do Júri, se eu pudesse, faria exclusivamente isso. Qual a maior responsabilidade de um advogado criminalista? E o que diferencia essa atuação de outras áreas do direito? A maior responsabilidade do advogado criminalista é saber que ele está lidando com um bem que eu trago em equivalência à saúde, que é a liberdade. Então, nenhum outro, com exceção da dívida civil, que é pleiteada em ações de família, ou de alimentos, melhor dizendo, em que a pessoa pode ser constrangida da sua liberdade, todo o resto do direito penal pode, enfim, determinar um período, e até bastante longo, na vida de uma pessoa, sem que ela tenha essa liberdade disponível. Então, eu acho que essa é a maior responsabilidade que nós temos. O valor que está em causa é um valor impagável. A tomada de decisão sob pressão é uma constante na sua profissão. Como o senhor lida com a pressão e o estresse do dia a dia? Eu já adquiri um calo, é normal. Aliás, como eu disse anteriormente, eu venho de um histórico de empreendedorismo. E o empreendedor, ele vive sob pressão constante, né? Tem sempre um problema para ele resolver que muitas das vezes escapa do seu plano de negócios, né? Aquilo até que ele entende como margem de risco, quando vai ver não é uma margem, é um tsunami que o acoberta, e isso é da rotina, ao fim e ao cabo. Então, lidar com o estresse da pressão é uma coisa normal, não é algo que seja desencorajador da carreira. Pelo menos para mim não foi. Ao longo da sua carreira, houve algum caso que o marcou de forma especial? Poderia compartilhar um motivo pelo qual esse caso se destacou? Há diversos. Nesse momento, elencar eu vou falar do mais recente, que foi o caso de um rapaz que teve a sua prisão decretada após já ter sido feito coisa julgada no processo e ele ter sido absolvido nesse processo. E, de repente, ele já havia passado 2 anos do trânsito em julgado, ele, convicto da liberdade, é surpreendido com a visita de uma guarnição policial que o conduz à delegacia e, posteriormente, ele vai para a triagem, vai para uma audiência de custódia de uma coisa que ele já havia sido absolvido. O meu empenho foi imediato e eu tive muita sorte, porque fui um objeto de desconstrução dessa injustiça. Isso me deu uma satisfação muito grande, porque era gente muito humilde e pessoas honestas, trabalhadores. Quando isso se dá dessa forma, o combustível para que a gente atue é bastante mais potente. E graças a Deus deu tudo certo. Essa pessoa está em liberdade, agora está aguardando a reparação do Estado por esse erro crasso, né? Sobretudo, volto a dizer, a trazer em risco a liberdade de alguém. O senhor poderia nos contar sobre um caso complexo que conseguiu solucionar? Quais foram as principais dificuldades e como elas foram superadas? Eu costumo olhar para todos os casos com a mesma lente, com o mesmo olhar. Portanto, todos eles têm suas complexidades, suas nuances. Um caso complexo foi num caso que eu considero assim o mais expressivo em termos de dinâmica e de argumentos, foi num caso de um homicídio em que o réu estava sendo acusado de ter assassinado a sua esposa. Ele alegava que havia sido
um vício, na verdade um defeito, né, do armamento. Ele era militar, tinha porte de arma, e a arma acidentalmente disparou dentro de casa e dessa forma atingiu fatalmente a sua esposa. E na ocasião o entendimento era de que aquilo era um objeto extremamente fiável, né, um instrumento extremamente fiável e que não poderia disparar sozinho. E na ocasião, portanto, no plenário do júri, eu fiz uma demonstração exemplificando os acidentes dos ônibus espaciais, né? Salvo erro, o Challenger, que explodiu, e eu fiz uma comparação no seguinte sentido: se a NASA, que é entendida como a sede da excelência da engenharia do mundo, era capaz de produzir um equipamento, falhava e também acabava levando à morte os seus tripulantes, como uma fábrica no Rio Grande do Sul, né, a produzir armamentos, não seria capaz de produzir um armamento defeituoso, um equipamento defeituoso, um objeto defeituoso. E isso fez com que os jurados considerassem essa observação, e naquele momento eu percebi que poderia ser, sim, uma chave de virada a favor do réu para os seus argumentos, o que, infelizmente, não se deu na hora da votação. Eu não considero que, você pôs em liberdade, você venceu, não. Mas o fato de você conseguir entregar o melhor e fazer com que as pessoas, pelo menos, pensem de uma forma diferente, sobretudo quando você está tratando de uma matéria tão sensível quanto esta, eu considero que foi um grande desafio e que, para mim, eu trago na minha memória como um dos melhores momentos da minha carreira. A advocacia criminal muitas vezes lida com a dor e sofrimento alheios. Como o senhor mantém a objetividade e a resiliência emocional para defender seu cliente? Eu vou me reportar ao que falei há bocado na questão anterior. É essencial que você estabeleça um divisor de águas, uma chave que você deve desligar quando você abraça uma causa. É muito difícil a gente fazer isso, porque somos também tocados pelas nossas emoções e há sempre um caso que nos sensibiliza mais do que outros, né? Dependendo de quem é a vítima, dependendo do que é essencialmente a conduta realizada. Enfim, o que nos motiva mais e motivará sempre mais é o quanto que a gente percebe que aquilo é injusto. Fora isso, vamos tratar sempre do que está, e é o que eu digo, para todos, né? A gente faz defesa daquilo que está em 3 livros: Código Penal, Código de Processo Penal e Constituição da República. Portanto, essas são as matrizes com as quais nós trabalhamos e, dessa sorte, a gente consegue até espantar aquele estigma que diz que o advogado defende bandido. O advogado criminalista não defende bandido. O advogado criminalista defende a lei. E, dessa sorte, é o que eu penso ser o antídoto para que não nos afetemos tanto de todo o conjunto que vem atrelado às ações penais. O que o senhor pensa sobre o uso da tecnologia na advocacia criminal? Quais inovações têm ajudado ou podem ajudar o trabalho do advogado? Bem, eu sou um homem do século passado. Então, a tecnologia é bacana, é ótima, facilita muito, mas eu ainda gosto de algumas coisas que só o papel transmite. E eu digo isso da seguinte forma: é fácil você ter uma ferramenta que constrói para você uma petição, que faz pesquisa de jurisprudência, enfim, mas o homem é falível e o que ele cria também. Então, apoiar exclusivamente soluções na máquina, naquilo que, digamos, tem por objetivo até entregar o ativo tempo para que ele seja empregado no conjunto de qualidade de vida, eu acho ótimo. Mas, insisto, há que ter muito cuidado, muita cautela
e não fazer exclusivamente com que a máquina seja responsável pelo seu trabalho. É você que é responsável pelo trabalho dela. E a mesma coisa, obviamente, a tecnologia. Qual o seu maior desafio na defesa dos direitos de seus clientes? A carreira de advogado criminalista é vista por muitos como uma das mais desafiadoras. Quais são os maiores prazeres e as maiores recompensas que essa profissão oferece? O maior prazer é você ver uma decisão justa, que você trabalhou para que aquela decisão, aquilo que ficou sedimentado em sentença, corresponda ao que de fato foi realizado, de fato foi provado e está determinado no balizamento da lei. Então, essa é a realização. Óbvio, quando o seu cliente deposita em você a esperança de ter a vitória que ele idealiza, e essa vitória está na lei, está contemplada na lei, e você faz valer a lei no sentido de, enfim, realizá-lo, sem sombra de dúvidas que é o maior prazer que eu posso ter, é o que realmente eu encerro o dia comemorando quando vejo uma sentença que foi favorável ao meu cliente. Que conselho o senhor daria para os jovens que estão estudando direito e aspiram a seguir a carreira de advogado criminalista? Eu dou parabéns, porque 90% não tem o objetivo de advogar. O corpo docente das faculdades de direito, como acho que é a maior parte delas, mas a de direito, sobretudo, eles objetivam o concurso público. Não pensam na advocacia. Muitos estão ali para cumprir ali uma obrigação com seus pais, de terem uma graduação, escolhem direito porque, de repente, é um caminho mais fácil. É muito difícil, o percentual é pequeno de uma turma que às vezes começa com 70 alunos e no final das contas tem 15 se graduando e dos 15 você vai ter 5, 6, 8 advogando. Então, o que eu aconselho, o que eu poderia dar, digamos assim, não é nem um conselho, mas uma palavra de estímulo, sigam em frente, sigam seus instintos, acreditem que é possível vencer na carreira, que é uma carreira difícil, porém, na advocacia criminal há uma vantagem muito grande, porque os embates são mais diretos. É uma coisa que, digamos assim, é mais rápido, né? Pela própria natureza da punição, obriga-se de ser mais célere. E o campo de atuação, ele é desafiador, e por ser desafiador, ele traz muitos estímulos, né? Porque dá mais gana para vencer. Ao passo que, né, aquele que só conhece facilidade não cria musculatura. E eu diria que um advogado criminalista é dos seres mais musculados da advocacia por conta dos desafios que abraça. Para finalizar, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para a sociedade sobre a importância do papel do advogado na defesa do Estado Democrático de Direito? O que eu gostaria que a sociedade entendesse é que o advogado criminalista, sobretudo o advogado criminalista, ele reflete tudo o que está na lei. E a lei não é o advogado que faz. Quem faz lei são os legisladores, são aqueles que foram eleitos pela sociedade para representá-los, e esses sim compõem o livro que será utilizado para que esta ou aquela conduta tenha uma punição maior, menor, ou até seja despenalizada. Então, a importância do advogado nesse contexto será sempre, não só nesse contexto, como permanentemente, fazer valer aquilo que foi determinado pelos representantes da sociedade. A gente só faz isso. Para mudar isso, o caminho é outro. Não passa pelo advogado criminalista, quando muito, esse poderá dar sua opinião, dar seu contributo, para que tenhamos leis mais ajustadas à nossa sociedade, e é dessa forma que a nossa importância se faz relevante.
Mais uma vez eu queria agradecer a possibilidade de participar, de passar a mensagem para acadêmicos de direito. Isso realmente me satisfaz muito, me dá muita honra e eu espero que todos sejam felizes nas suas carreiras. Obrigado.